paz do Senhor, em nome de Jesus. Vamos passar para o momento da palavra aqui, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, querido e amado, Deus maravilhoso, nós te louvamos, te exaltamos pela tua presença. Eu peço a ti, Senhor, fala conosco aqui, nos dá a direção da tua palavra, Senhor. Meu Deus, tira toda a nossa influência humana, Pai, que a sua palavra possa ser manifesta, Deus, conforme o Senhor projetou, Pai, para cada um aqui, Pai. Abençoa, Senhor, com o teu poder, manifesta da tua graça, Senhor. Nós estamos aqui e reconhecemos a tua grandeza e a tua misericórdia. Sabemos, Pai, que o Senhor enviou a sua palavra para nos salvar, para nos livrar de todo mal, para nos dar direção, para nos corrigir, para nos abençoar. Em nome de Jesus, fala conosco e opera de maneira poderosa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, vamos abrir em Tiago, capítulo 4, versículo 13. Tiago, Tiago 4, versículo 13. Vou abrir a minha aqui também, em nome de Jesus. No versículo 13 diz assim: agora prestai atenção, vós que aclamai, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá nos estabeleceremos por um ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Versículo 14. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina, que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Versículo 15. Em vez disso, deveis afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Irmãos, nós já lemos muitas vezes esse versículo, esse capítulo aqui, sobre os nossos projetos, os nossos planos. A gente quer fazer tal coisa ou não vai fazer. A gente faz um projeto e aí chega lá, aí ele fala: ó, você não sabe como é que é a sua vida é um vapor, você não sabe o que vai acontecer. No versículo 14 diz assim, ó: contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois simplesmente como neblina, que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Irmãos, aí no versículo 15 ele vai falar: em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser. Irmão, mas tem hora que o Senhor não quer. A gente vai, mas o Senhor não quer. Você vai e Ele não quer. Eu projetei, eu programei, eu vou fazer tal coisa. Tanta coisa que eu fiz e o Senhor não queria. Eu fiz um combinado, fulano. Vamos fazer assim. Assim que eu pegar, a gente vê lá o outro caminho e tal coisa, e assim, assado. O Senhor não quis. Tem coisa que o Senhor não quer. Se o Senhor quiser, mas a gente fala: se o Senhor quiser, que Deus só quer. Não, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas Ele não quer. Tem coisa que Ele não quer. Mas estava tudo certo. Estava tudo ajeitado. A pessoa tinha compromisso. O negócio ia ser bom. Estava no tempo certo. Mas o Senhor não quer. E eu preciso aprender a lidar com isso. Tem coisa que Ele não quer. Mas por que será que Ele não quer? Está lá o Abraão. E está lá o Ló. Gênesis capítulo, acho que 13, né? Versículo 14. Ou, acho que é isso, 14, versículo 13 e 14. Tá lá o Ló e o Abraão. Então lá os pastores deles estão brigando. E o Abraão querendo saber para que lugar ele ia. E não sabia, Deus não falava. Mas Deus não queria falar. Mas por que Deus não quer falar? Não estava no tempo certo? Estava na terra certa, estava no tempo certo, mas Deus não falava onde era. Depois que o Ló foi embora,
E o Senhor falou, ó, tá vendo isso aqui, tudo aqui, ó, olha para lá, olha para um lado, olha para o outro. Irmãos, o que eu preciso entender? Tem coisa que Deus não quer. E às vezes, não é porque eu vou me dar mal lá na frente, não. Não é por isso. Volta lá no 14. Ó, que é a vossa vida. Sois simplesmente como a neblina, que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Já viu? Lugar de serra? Tem uma certa hora do tempo lá que você vê a neblina, não é? Daqui a pouco some, chegou o sol, chum, vai embora. O que nós precisamos entender? Se Deus quiser, mas Deus não quer. E aí, o que a gente faz? A gente vai conviver com aquilo em nome de Jesus, mas tudo Deus vai nos dar direção. O que eu preciso entender? Que eu sou uma neblina, daqui a pouco some, desaparece. Deus está no controle de tudo. E o que nós precisamos aprender diante de cada situação, se Deus quiser. Se Deus quiser, vai dar certo. Mas e se Deus não quiser? Não vai acontecer. Não adianta eu espernear. Agora, o que ele está falando comigo aqui? O que nós precisamos aprender? Eu sou uma neblina. Olha só. Eu vou pular aqui, Pedro. Coloca aí para mim o Salmo 103. Eu vou pular aqui, irmão. Já volto. Já vamos voltar para cá. Pera aí. Vamos lá no Salmo 103, versículo 13. Salmo, aqui, ó, na tela aqui comigo. Ó. A gente já vai voltar para esse aí. Ó. Como um pai se eternece, tem carinho pelo filho, assim semelhantemente o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem. Versículo 14. Eu vou parar no 14, tá? Porque Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Irmão, presta bem atenção aqui em nome de Jesus. O que eu preciso entender? Por que Ele não quer? Se Deus quiser, pode voltar lá, filho. Se Deus quiser, vai dar certo. Se Deus quiser, ó, vou fechar um negócio que vai ser uma maravilha, vai acontecer um monte de coisa. Ele não quis. Obteremos grande lucro. Ó, nos estabeleceremos por um ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Ó, versículo 14. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Irmão, a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, mas o que eu quero trazer é, Deus vai formando, Ele sabe que eu sou uma neblina, que daqui a pouco desaparece. Ele sabe que nós somos pó, Ele conhece, não foi isso que a gente leu aqui? Ele tem compaixão, se eternece por nós e lembra-se de que somos pó. Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Irmãos, as coisas Ele não quis. Mas eu queria tanto, Deus, estava tudo certinho, era uma coisa boa, era uma coisa agradável, estava uma maravilha, mas não deu certo, Deus não quis. Mas o que Deus não quis? Porque a minha estrutura não estava pronta para isso, a sua estrutura não estava pronta para isso, ou ainda não está. E quando é que vai estar? Presta bem atenção, o que eu preciso entender? Ele conhece a minha estrutura. Ah, mas se Deus, estava tudo certo, Senhor. Tava. Você queria isso aí, né? Você queria muito isso. Ah, eu queria muito dirigir uma van e tudo mais. Mas para que eu preciso fazer? Ó, você precisa ir lá, marcar as aulas, ir na autoescola, mudar a sua habilitação, aí depois você vai em outro lugar, vai lá na prefeitura, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aí depois vai dar certo. Irmão, presta atenção, nas coisas espirituais, nós precisamos entender, por que não aconteceu ainda? Porque Deus não quis. E por que Deus não quis? Porque Ele conhece a sua estrutura e a minha estrutura para viver isso. Ele sabe que eu sou um vapor, sabe que eu sou um pozinho lá que sopra, já não tem mais nada, sumiu, soprou. Ele conhece a nossa estrutura. Ai, se Deus quiser vai dar certo.
Ó, a pessoa, presta bem atenção. Eu já fiz um curso pro técnico do INSS. Teve concurso e um monte de coisa. Faz bastante tempo. E eu tava lá no curso. E eu percebia que tinha uns amigos lá que era mais aplicado. Principalmente de português. Tinha uma colega lá que ela era muito aplicada lá em português. Não chamaram ninguém. O professor falava assim, professor de física. Ele falava, professor de física, do direitos do INSS, essas coisas assim. Ele falava assim, ó, você vai chegar lá na prova e você vai achar que tá fácil, mas não é que tá fácil. É que você tá estudando. Irmãos, a gente chega na prova, aí você vê algumas coisas que tá fácil. Não chamou ninguém. Nesse período aí não chamaram ninguém. Mas, pelo menos da nossa turma lá, não chamou. E muita gente não chamou. E gente que foi bem. O que nós precisamos entender? Tem gente que fala assim, nossa, tava muito difícil a prova. Tava muito difícil. Tava? Porque não estudou. Por isso tava difícil. Ah não, essa prova tava facinho. O que acontece? Tem coisa que eu não tô preparado, por isso que tá muito desafiador. Tem coisa que você não tá muito preparado, não tá preparado, por isso que Deus não quis. Ah, seja o que Deus quiser, ainda põe a culpa em Deus. Não estudamos, vamos para a prova lá, não estudamos, e aí a gente fala assim, seja o que Deus quiser, nada, não estudou. Irmão, presta atenção. O que ele está falando comigo e com você? Ele não quis, sabe por que ele não quis? Porque a minha estrutura não estava capaz de viver aquilo que eu estava querendo. A nossa estrutura não estava capaz. Olha só, Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos amoldeis, só o 12, 2, ó. Se quiser acompanhar aqui, ó, 12, 2. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, se eu continuar vivendo do mesmo jeito, eu não vou viver aquilo que Deus tem para mim. Ah, mas foi declarado em promessa, foi declarado, foi profetizado, mas a estrutura não está preparada para viver aquilo. Não tem capacidade, eu não tenho capacidade. Mas Deus, eu estou zangado até com o Senhor, porque não aconteceu. Aí depois você começa a orar, começa a falar com Deus, a mente começa a clarear e falar, Deus, se eu tivesse ido, eu tinha me arrebentado. Se eu tivesse ido, eu tinha passado vergonha por isso. Se Deus quiser, viveremos e faremos isso. Aí Deus não quis. Aí eu fico zangado. O que eu preciso entender? Deixa Ele te transformar. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, das vossas mentes. Enquanto nós estivermos com a nossa mente no modelo antigo, no modelo contrário àquilo que Deus tem para mim, eu não vou viver o próximo nível. O que ele está falando? Filho, eu vou te transformar. Eu vou te dar direção, olha só, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que vai acontecer? Se eu for deixar a mente ser transformada, nós vamos viver aquilo que Deus tem para nós, mas eu preciso deixar Ele transformar. Porque mas Deus não quis de novo. Mas por que Deus não quis? Por que Deus nunca quer? Porque a minha estrutura, Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe que eu sou uma neblina. E enquanto eu viver desse jeito, não vai acontecer nada. Agora, se eu deixar João 14, 26... vamos aqui na tela que é mais prático. Mas
o advogado, coloca a CF, Pedro, tá do lado aí para mim, por favor, a CF. Isso, garoto. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixa ele te preparar, deixa o Espírito Santo transformar aquilo que Deus tem. Irmão, ó, presta atenção, nós, graças a Deus, estamos caminhando com Deus, estamos sarados, curados, Deus tem limpado e cada dia vai limpando mais a nossa vida. Todo dia nós precisamos se limpar, não é verdade? Deus já limpou bastante, mas todo dia nós precisamos se limpar. Deixa eu te falar, o que eu quero trazer para nós é as coisas novas que Deus tem para acrescentar na nossa vida. Ó, ele falou, se Deus quiser, mas Deus não quis. Por quê? Porque a minha estrutura não está preparada, a sua estrutura não está preparada. Mas como é que vai acontecer? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Se eu tiver um coração moldável na presença de Deus, para escutar Deus falar comigo assim, vai lá e pede perdão para fulano. Irmão, eu tenho que estar preparado. Você quer ver? Já já a gente vai ver um homem aqui que quase perdeu a bênção dele. Então, o que ele vai fazer comigo? Ele vai ensinar todas as coisas. Mas o Espírito Santo, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele vai nos preparar. Para onde que Deus está nos levando? Para qual companhia que Deus está nos levando? O que eu preciso aprender? Ó, encostou fulano perto de mim. Jesus, o que você vai me ensinar através dessa pessoa aí? Deus, olha, eu estou vivendo tal situação. O que o Senhor vai me ensinar? Como é que o Senhor vai me preparar para tal situação? E aí Deus vai nos preparando para viver coisa nova, para viver situação nova. Deus nos prepara porque Ele conhece a nossa estrutura. A estrutura não está pronta para viver o que olha, eu queria tanto viver tal coisa. Eu queria tanto viver tal coisa, mas por que você não vive ainda? Porque vai entrar a sua personalidade, vai atrapalhar tudo. Já viu aquelas pessoas que muitas vezes têm um talento? Às vezes a gente trabalhava na gráfica, trabalhava com gente que tinha um talento extraordinário, mas às vezes tinha um temperamento desafiador. Irmãos, nós precisamos estar dispostos a viver o que Deus tem para nós. Mas Ele vai falar, se Deus quiser, Deus não quis. Por quê? Ele sabe quem é a minha estrutura, quem é a sua estrutura. Ah, mas você vai chegar lá naquele lugar lá? Eu vou te pôr lá naquele lugar agora. Você está querendo, né? Vou te pôr lá agora. Sabe o que vai acontecer com você? Vai desmoronar tudo. Vai acabar o sonho ali mesmo. Porque você não está preparado, eu não estou preparado. Aí Ele nos coloca no lugar, aí eu não sei lidar com a situação. Mas se eu deixar Ele me ensinar, Ele me preparar, nós vamos viver as coisas. Olha só, o que Ele vai falar no Eclesiastes? Só aqui na tela. Ó, vai lá. Ó, tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Irmão, o propósito de Deus vai se cumprir na nossa vida, mas eu tenho que deixar Ele me preparar. O Espírito Santo, mas eu queria, Deus, eu quero viver tal coisa, mas você não vai passar desse nível se enquanto tiver com essa estrutura, enquanto eu tiver com a minha estrutura, sem transformar e viver a renovação que Deus tem, transformar pela renovação da vossa mente. Como é que vem? Através da palavra, através da direção do Espírito Santo. Aí eu vou conseguir viver aquilo que nós queremos de Deus, aquilo que nós sonhamos, aquilo que Deus projetou para nós. Tem um tempo determinado, o propósito. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O versículo 11. E tudo fez formoso ao seu tempo. Tudo fez formoso ao seu tempo. Irmão, Ele fez as coisas formosas no tempo. Mas eu não estou preparado, não tenho estrutura e quero viver. Não vai acontecer. Aí você fala, se Deus quiser vai dar certo.
Irmão, Deus quer nos abençoar, Deus quer suprir a nossa vida e Ele vai suprir. Mas o que eu estou trazendo para nós é os novos níveis que Deus tem para a nossa vida. Aleluia. Não tem isso, é assim. Nós temos filho. Então, você sabe falar assim, fulano, faz tal coisa. Ciclano, faz tal coisa. Fulano, faz assim. Ciclano, faz assim. A gente é pai, não é? Você conhece a estrutura do primeiro, conhece a estrutura do segundo, conhece a estrutura do terceiro. E assim vai. Deus conhece a nossa estrutura. Não adianta falar se Deus quiser, Ele não vai querer. Agora você está preparado. Você está disposto a aguentar, né? Você dirige aí toda hora, né? Aí uma hora você lida com motorista gente boa, outra hora você lida com um que fala coisas indevidas. Já pensou? Se você tá lá toda hora, não sei o que, pronto, acabou. É isso aí. Agora eu vou descontar, você me fechou? Você entrou na minha reta? Agora, irmão, Deus conhece a nossa estrutura. Não adianta eu ficar, mas deixa eu transformar pela renovação da mente, que vai acontecer. Deixa ele te ensinar, eu vou deixar ele me ensinar, que as coisas vão acontecer. Olha só, Salmos 18, versículo 32. 18, 32, Salmos, capítulo 18, versículo, Deus é o que me cinge. Agora essa daí, filho, põe a King James, filho, essa aí. Tá diferente um pouquinho. O Senhor é o Deus que me reveste de poder e faz o meu caminho perfeito. Versículo 33. Deus que reveste de poder. Torna os meus pés ágeis como o da corça. Sustenta-me firme nas... presta atenção. Ele vai nos capacitar de uma maneira tal para viver aquilo que Ele tem para nós. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Versículo 34. Exercita as minhas mãos para a batalha e fortalece os meus braços para vergar o arco de bronze. Irmão, enquanto eu ficar lá, se eu ficar pegando só esse pezinho aqui, esse aqui até só pega, né, Zô? Agora, se eu mudar de peso, eu vou soltar aqui. Se eu mudar de peso, eu vou ter força. O que é esse peso que eu tenho que pegar para ter força, para vergar o arco de bronze? Tem situação que Ele está me preparando para viver outro nível. Se eu continuar aqui, eu não vou ter força nem capacidade para viver o que Ele tem. Aí eu fico falando, mas eu queria tanto viver isso. Olha só, como é que vai viver? Não vai acontecer. Agora, não, Espírito Santo, não, vou renovar a minha mente, transformar para viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita, mas tem que renovar a mente. Se eu ficar com aquele modelo do mundo, com o modelo antigo, não amoldeis ao sistema desse mundo, mas transformar pela renovação da vossa mente, para que experimentai a boa, perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade boa para nós, perfeita e agradável, mas eu tenho que deixar Ele me ensinar, me preparar para cada situação. Olha só, vamos na ilustração? 2 Reis, capítulo 5, versículo 10. Pode abrir aí para mim, comigo agora, por favor. 2 Reis, capítulo 5, versículo 10. Olha só como é que a estrutura de um ser humano pode jogar tudo fora. Olha como é que a nossa estrutura pode jogar tudo fora. Então, este mandou um mensageiro dizer-lhe: vai lavar-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restituída e ficará limpa. Vai lá. No entanto, Naamã, sentindo-se insultado, ele ficou zangado, sentiu-se insultado, retirou-se reclamando. Eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor
o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria desta enfermidade horrível na minha pele. Olha só, presta atenção. Irmão, o que está acontecendo? Eu tô ali pelejando, tô clamando, tô buscando. Aí quando chega na hora de viver o milagre, não, desse jeito não é de Deus não, e é de Deus, querendo tratar a minha e a sua vida. O que eu preciso entender? Como Ele está me preparando? Para onde Ele está nos levando? Para onde Ele está te levando? São as situações que Ele vai usar para me preparar e te preparar. Quando você clamou e pediu algo, eu clamei e pediu algo, Ele falou: filho, vou realizar isso na sua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem algumas coisas que eu já sei como é que está a sua estrutura. E eu preciso transformar a sua estrutura para você viver o que você quer. Tá bom, Deus. Deus, olha só, Pai. O milagre começou lá na minha casa, no dia que a menina e escrava entrou lá. Deus estava trabalhando já na vida desse homem. Às vezes surge uma situação, um princípio daquilo que você clamou a Deus, daquilo que eu clamei a Deus para Ele nos preparar para viver o milagre. O que Ele falou? No entanto, Naamã se sentindo insultado, retirou-se reclamando. Eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente. Olha, ele queria que o profeta fosse lá receber ele pessoalmente. Mandou um recado. Já era parte do preparo de Deus. Tem coisa que Deus vai nos levar para nos preparar, para nos fazer viver o que Ele tem. Você acha que vai ser como? Você acha que eu vou dormir e já acordei santinho? Não, Ele vai colocar um cara enfesado no caminho, fazendo raiva, para a gente ficar quietinho, aguentar caladinho, não brigar, vai pôr uma outra situação. Você fala assim: mas meu Pai do céu, isso aí é coisa enviada de Deus para me preparar e para te preparar. Mas você ouviu tal situação e daqui a pouco você tomou uma atitude totalmente fora da vontade de Deus. O que vai acontecer? Ô filho, você está com a estrutura bagunçada, né? Eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé. Olha só, irmão, presta atenção. O Eliseu falou assim: ô rei, deixa esse cara vir aqui que ele vai saber que tem profeta em Israel. Seja que o Eliseu pegou e foi lá e esqueceu a situação? Não, ele foi orar, foi falar com Deus, quando o senhor Naamã, toque. Aqui tá, por causa do Eliseu, vim falar com ele. Vai lá, lava 7 vezes no Jordão. Você vai ficar limpinho. Simples assim. Só que aquilo foi um desafio tremendo para ele. No entanto, Naamã se sentindo insultado. Tem coisa que a gente se sente insultado, mas é Deus trabalhando na nossa vida para fazer com que nós possamos viver o que Ele tem. Surgiu uma situação, Ele está trabalhando na nossa vida, está nos preparando, o Espírito Santo está transformando a nossa mente. Olha só, pula lá para o outro lá, por favor. Versículo 12. Vai, versículo 12, querido. Ora, porventura, os rios de Abana e Farfar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nelas e ficar curado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Ele era o profeta agora. A água lá tinha milagre. A água lá da terra dele lá tinha milagre. Por que ele não? Para que ele veio fazer lá? Procurar o profeta? Agora, presta atenção. Se eu continuar com essa mente, com as minhas razões, com os meus direitos, como é que o Espírito Santo vai trabalhar na minha vida? Como é que eu vou viver aquele projeto espiritual, aquele projeto da minha casa, da minha família, financeiro, qualquer que seja aquilo que nós estamos sonhando com Deus ali? Versículo 13. Olha só. Contudo, presta atenção, seus servos, aproximando-se dele, aconselharam: Abba, meu pai e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil,
não os teria realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta, lava-te e ficarás purificado. Irmão, presta atenção, Deus é tão misericordioso, tão bom, que ele fala assim, que ele coloca a gente para falar, presta atenção no que você está fazendo, querido. Aí a gente fala assim, Deus, aí a gente aprende que é o trabalhar de Deus na nossa vida. Presta atenção na onde que Deus está te levando, se de maneira espiritual, de maneira física, com pessoas, com situações, porque aquilo faz parte de como Ele vai nos treinar para viver o milagre, para viver a bênção que nós temos. Mas se eu ficar com a mente, que eu saí lá de Abana e farpar, eu podia ter mergulhado lá, tinha um mistério aqui, muita coisa aconteceu nesse rio, as coisas aconteceram, Josué lá, orou lá, abriu lá o Jordão, e as coisas aconteceram. Irmão, o que eu preciso entender? A direção veio de Deus, a direção vem do Espírito Santo de Deus. Como é que Deus vai trabalhar na nossa vida? Com coisas aqui da nossa vida. Vai surgir situação espiritual? Claro que vai. Olha lá o 14, fechamos no 14. Aí ele falou, no entanto, então Naamã aqueceu, se esquentou ali e desceu ao Jordão. Mergulhou 7 vezes, conforme a orientação. Se eu não pegar a orientação de Deus, pode vir a chuva, pode vir a tempestade, derrubar tudo a casa, tudo o projeto. Já estava pronto, estava na porta para receber, e abrir a porta, estava lá do outro lado, o nosso sonho, o nosso milagre, aquele projeto espiritual que nós estamos clamando com Deus. Mas aí eu fiquei todo zangadinho, nervosinho, eu tenho minhas razões e... Não, querido, em nome de Jesus, que obedece a orientação que vem de Deus. Aí ele falou, e sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ele ficou purificado. O que Deus vai fazendo conosco? Filho, pega aí o arco, dá uma puxadinha. Não aguenta ainda, né? Você não consegue puxar, né? Tá bom, amanhã você volta aqui de novo. Filho, pega o arco agora, puxa de novo. Aí ele vai treinando as nossas mãos para as batalhas. Aonde que ele está te levando? Aonde que ele está me levando? Para onde Deus está conduzindo o seu treinamento? Para onde ele está conduzindo o meu treinamento? Observa, para que no nome de Jesus eu e você possamos ter força para vergar o arco de bronze, para nós termos as nossas mãos preparadas para as batalhas. Olha só, para onde Deus está levando você? Ezequiel capítulo 37, versículo 1 e 2. Olha só. Então, a mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim. E mediante o poder do seu Espírito... Vamos até o 4, tá? Eu falei 1 e 2, mas vamos até o 4. E mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos, coberta de ossos. Versículo 2, vai lá. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Presta atenção. Para onde ele está te conduzindo? Para o vale? Para a montanha? Para onde? Para colocar... Para onde ele estava levando esse rapaz aqui, o Ezequiel? Lá para o vale. O que tem aí, Ezequiel? Até um monte de osso, tudo morto. Tudo sequíssimo, vai falar depois. A gente não vai chegar até lá não, mas vai falar que tem um monte de vale. E em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados. O que ele fez ele fazer? Anda para lá, anda para cá, anda para lá, anda para cá. Vai para um lado. Sabe por quê? Ele quer que eu fique habituado com o ambiente
Porque Ele nos leva, nos treina para situações. Às vezes a gente está aqui clamando, está falando, Jesus, mas por que você está me levando para ir de novo, Jesus? Eu não queria ir, não. Ô filho, faz parte do treinamento. Faz parte do que vai acontecer na tua vida. O que eu estou fazendo? Eu estou te preparando. Para na hora que você estender a mão assim, ó, você já olha a situação, você já ora e o milagre acontece. Mas eu tenho que te levar lá. Como é que é uma pessoa que lida toda hora com uma pessoa ferida? Os paramédicos lá, os socorristas, a turma do SAMU, como é que eles já sabem o que a pessoa está sentindo, né? Presume ali, né? Pelo ferimento. Tá acostumado a lidar com aquilo. Deus nos leva. Ó, anda pra lá. Vai pro outro lado. O que tem ali? Ó, tem uma pedra assim. Aqui tem um outro negocinho. Tem uma linhazinha ali. Ali tem um outro. Presta atenção. Ah, tem uns fios aqui. Ele vai nos mandar andar, mas não é para andar à toa, não. É para que eu possa aprender e ser preparado por Ele naquele ambiente. Ele vai nos treinando para que as coisas aconteçam e nós possamos viver os projetos que Ele tem para nós. Aonde Deus está te levando é aonde Ele vai te treinar, para que eu e você possamos viver os milagres extraordinários de Deus. Às vezes você fala assim, fulano, eu não queria não passar pelo que você está passando. Aí você fala assim, eu também não queria passar porque você está passando também não. Eu não queria onde você está aí não. Porque Deus tem o treinamento individual para cada um. Versículo 3, olha só. Vai versículo 3 aí. Isso, então ele me indagou, ó querido filho do homem, acredita que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi, ó Yahvé soberano, só tu sabes. Versículo 4. E ele me disse, profetiza, pois, sobre estes ossos, ordena ossos secos, ouvi a palavra. Irmão, ele vai me levar para a situação extrema, para que eu possa aprender a recorrer a ele. Ele sabe qual é a sua e a minha estrutura. O que ele vai fazer conosco? Vai transformar a nossa estrutura, para que nós possamos viver os sonhos e os projetos em nome de Jesus. Olha só, o que é a conversa? Ó, lá tem fulano que estava doente, tem ciclano que morreu. Oh, é um negocinho meio complicado, não é? Não é? Ó, o filho da fulana estava lá. O que aconteceu? Morreu. O que ele leva para andar para um lado e para o outro? Para treinar. Porque ele tem um projeto maior acima de mim e de você. Por que ele me leva em tal lugar? Por que ele te leva em tal lugar? Para te mostrar outras coisas. Você quer ver outra aqui rapidinho? Põe aí o Mateus aí. 4.1, Mateus 4.1, acompanha aqui comigo, 1 e o 2 só. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ó, já estava com fome e lá no deserto não tinha nada, mas não tinha comida, não tinha um pão, ele estava jejuando, mas tinha o diabo lá. Qual é o treinamento? Aonde ele está me levando? Aonde ele está te levando? Você já imaginou isso? Já imaginou? Deus, de novo, estou aqui de novo. O que o Senhor quer me ensinar aqui? Senhor, mas como é que pode? Olha, estava aqui, ó. Estava aqui do meu lado aqui, Deus. E ela vai triste para casa porque aconteceu lá. Aconteceu com o filho dela. Morreu. Ó, o outro saiu, Deus. E o meu tá aqui ainda. Que ele tá? Para onde ele tá me levando? Quais as coisas que ele tá? Ele está nos preparando. Aí na hora que eu saber e entender o que está acontecendo, que eu transformar a mente, deixar Ele nos ensinar, nós vamos entender e viver o que Ele tem para nós. Às vezes a gente fala assim, eu preciso de uma faculdade, não sei o quê. Irmão, Ele já está te levando para a faculdade, curso avançado. Aí depois, o que eu vou fazer lá, Deus? Não, o que você vai fazer? Você acredita que você pode viver? Pode. Então profetiza aí, começa a profetizar que vai dar certo. Irmãos, Ele conhece a sua estrutura. Ele está te preparando. Ele está me preparando. E aí você fala assim, Jesus, eu não queria a prova dele não.
Não, filho, eu tô levando ele que eu vou ter um projeto na vida dele. Eu tenho um projeto na sua também. É diferente do que eu tenho na vida dele. Então por isso eu tô te levando para outros lugares. Eu tô conduzindo a sua vida para outra situação. Fulano, eu tô te levando para outro lugar. Sabe por quê? Porque o meu projeto é diferente. Então eu tô te preparando para você viver coisa diferente. O que nós precisamos entender? Ele está... Volta no versículo 1 aqui, desse mesmo. Vai, esse mesmo, isso. Jesus foi então conduzido pelo Espírito. Ele está preparando ao deserto. Ele vai nos levar no deserto. Ele vai nos levar no lugar que tem um monte de gente. Ele vai nos levar no monte. Vai nos levar aonde for. Deixa ele conduzir, que ele está nos preparando para que nós possamos viver o que ele tem. Aí depois eu vou falar assim: Deus, se o Senhor quiser, eu vou viver isso. Ô filho, eu não quero ainda não. Ô filho, agora eu quero. Você está preparado, você aguenta vergar aí, você aguenta puxar esse arco de bronze. Agora você aguenta. Agora se eu mandar você puxar o arco de bronze, você vai aguentar. Agora sua mão está preparada para a batalha. Agora você escutou a voz do Espírito Santo. Ó, eu tenho amor, eu tenho carinho por você, mas eu conheço a sua estrutura. Ó, você passou desse nível, mas não vai pro terceiro não, que ainda você não aguenta não. Volta daí para cá. Quando chegar uma hora você vai. Mas tudo conduzido pelo Senhor. Amém? Glória a Deus.